Bom dia, turma. Vamos lá. Eu estou, pela primeira vez aqui, passando um sistema de videoaula para que vocês possam ter uma noção melhor sobre aquilo que nós já conversamos em relação ao Egito. Então, gente, só um apanhado geral. O Egito é um país que se localiza no nordeste da África, banhado ao norte pelo mar Mediterrâneo e na parte oriental pelo Mar Vermelho, considerado uma das principais fronteiras naturais com o Oriente Médio. Certo? O Egito, segundo o Heródoto grego, o pai da história, Heródoto, ele é considerado uma dádiva do Nilo. Por quê? Porque o Egito ele só se desenvolveu por causa do rio Nilo, que é um rio super importante, onde a nascente fica no sul e a sua desembocadura, a sua foz, fica no norte, no mar Mediterrâneo, considerado como o delta do rio Nilo, tá, gente? Então tá aqui o mapa de uma maneira ampliada para vocês terem uma dimensão melhor sobre este rio, certo? Responsável pelo desenvolvimento dessa civilização tão importante e tão rica da Antiguidade Oriental. Outro detalhe importante que para se entender sobre a civilização egípcia é necessário se fazer uma periodização, que significa dividir a história do Egito em períodos, em eras ou fases. Por que isso é importante, gente? Para que vocês tenham uma noção temporal sobre a história dessa civilização. Então tá aqui os períodos, entre eles o período pré-dinástico, também conhecido como protodinástico, que foi o processo inicial da formação do Egito. Que o Egito era uma região onde existiam regiões independentes governados por nomos. Nomos eram clãs que governavam cada região, cada tribo, que a partir do Antigo Império houve o processo de unificação territorial e todo o poder político passou a ser centralizado. O que isso significa? Que quem passou a controlar o poder político seria os faraós. O que seria um faraó, gente? O faraó ele era o chefe supremo do Egito. Ele era um líder teocrático. O que era um líder teocrático? Ele era considerado um deus vivo perante a sociedade egípcia. Então ele tinha um papel importante porque ele era responsável em controlar todo o poder político sobre a civilização. O terceiro período seria o primeiro período intermediário, que foi quando a civilização começou a sofrer um retrocesso político, um retrocesso social em função de vários conflitos, que só se apaziguou a partir do Médio Império, quando a centralização política acabou sendo restabelecida e os faraós ganharam cada vez mais poder sobre a sociedade. O quarto e o quinto período seria o período intermediário, o segundo período intermediário, conhecido como o período onde houve vários conflitos sociais e invasões de povos estrangeiros, principalmente os Hicsos, que são de origem indo-europeia. Então isso acabou gerando conflitos entre os egípcios contra os Hicsos, que só foram derrotados, esses Hicsos, a partir do Novo Império, quando a civilização egípcia conseguiu entrar no seu apogeu. O apogeu significa que foi o período auge de prosperidade política e econômica dessa civilização, certo? Então, gente, eu quero que vocês entendam bastante que o Egito é um país que tem uma série de riquezas culturais e trouxe uma série de contribuições. Aí fica uma pergunta, gente, da onde que vem o termo obras faraônicas? Que eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar, de lugares, de regiões e cidades, onde se constroem obras faraônicas. Da onde que vem o termo faraônica? Ele é uma referência às grandiosas obras que foram feitas durante o reinado dos faraós, certo? Entre eles, por exemplo, a Esfinge de Gizé, que é considerada uma das maiores riquezas da cultura egípcia, e considerada uma das maravilhas do mundo antigo, e além das famosas pirâmides de Gizé, Quéops, Quefren e Miquerinos, ok? Um dos principais legados culturais da civilização, gente, foi a criação da escrita hieroglífica. Já estou ampliando aqui para vocês terem uma dimensão melhor, gente. O que é uma escrita hieroglífica? Era uma escrita feita com símbolos, feita com figuras representativas que tinham um significado importante, E aqui nessa imagem que eu mostrei para vocês, eu amplio mais uma vez, a famosa Pedra de Roseta, que foi descoberta pelo arqueólogo francês Jean-François Champollion, contratado por Napoleão Bonaparte, que inclusive esse personagem mitológico também será discutido na próxima aula,
certo? Gente, qualquer dúvida, fico à disposição. Eu espero que você goste dessas videoaulas, tá? Inclusive, haverá várias outras, como por exemplo. Então, qualquer dúvida, fico à disposição. Um forte abraço a vocês.